Estamos de volta no Ação e Reação, 23 de novembro, quarta-feira. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, Dia Nacional de Combate à Dengue. Cuidado com a dengue, chikungunya, zika, né? Temos que tomar cuidado. E também Dia Nacional do Engenheiro Eletricista. Para todos, os nossos parabéns aqui da TV Com. Prefeitos defendem a saída metropolitana para o lixo. Prefeitos da região ontem estiveram no 6º Fórum da Indústria e da Construção Civil, realizado pelo Grupo A Tribuna, e acham que a saída para o lixo é metropolitana. Com certeza, né? Um incinerador para a região toda, né, seria muito melhor do que o que tem sido feito hoje. Márcia Rosa deve ser afastada pela 3ª vez. Vereador eleito Márcio, lá de Cubatão, é baleado 3 vezes ontem, mas passa bem. Foi para o PS de Cubatão e depois para a Santa Casa. Vereador eleito em Cubatão, a coisa está feia aqui na região, né? Bom, hoje para fazer o programa, estamos aqui com o advogado, já comentarista da casa, José Roberto Chiarella. Tudo bem, José Roberto? Bem, Filete, obrigado. Você que está nos assistindo, é sempre bom retornar aqui ao programa e poder comentar, ajudar e participar com vocês. E também o polêmico e explosivo advogado, já comentarista da casa, Sidney Costa. Tudo bem, Sidney? Olá, Filete, uma honra estar dividindo a bancada com o Dr. Chiarella. Ele que responde hoje por uma área do direito bastante oportuna, que é essa digital. Ainda de desconhecimento da maioria dos profissionais, os primeiros, os pioneiros, saíram bastante na frente, inclusive depois do Marco Civil, que foi essa regulamentação da internet pela presidenta Dilma, e hoje eu vou, com ele, ter algumas lições nessa área que é de completo desconhecimento. Mas hoje eu vinha preparado, viu? A produção, a produção me deu aqui um medicamento, que é para eu, durante hoje... Aí não vai perder a graça, sim. Não, a produção está preocupada comigo, trouxe um produto maracujina. Com algumas vitaminas, e hoje eu vou me comportar. Já vou passar. Até para bem de você, né? Que você se aborrece muito com os meus momentos de exaltação e estridente. Eu dou risada só, nunca me aborreci com você, não. Revista Nossa História de São Vicente pro Sidney. Olha! E também revista Nossa História aqui pro Chiarella. Eu já li, já chegou nas minhas mãos, porque amigos a trouxeram, e já li a sua coluna, bastante também oportuna, Filete, está na página 49, acerca do afastamento do poder público, dessa questão dos animais na rua, etc. Você sempre atualizado com tudo. Muito obrigado. Bom, então boa tarde para você que está vendo ao vivo. Ligue aí para o 981-598868 no intervalo. Ou se não, passe uma mensagem. Ou se não, no WhatsApp, 981-598868. Pergunte para o Sidney Costa, para o Chiarella, assuntos de direito. Critique, fale sobre o seu bairro, sobre aquela calçada, sobre aquela rua esburacada. Ontem a Dona Maria falou da Barão de Paranapiacaba. Realmente eu passei lá pela Dana Costa, o carro pula, ali tem que ser feito um trabalho ali, porque está muito ruim na lateral do MSC ali, tão bonito, né, o MSC, aquele prédio punjante na Costa, a rua lateral tem mais buracos que asfalto, né, então realmente a gente está num buraco que é uma rua, né, então realmente a Dona Ana está coberta de razão. Então você que tem problema no seu bairro, que tem alguma sugestão, uma crítica para o programa, 981-598868, WhatsApp, ou para os mais tradicionais, mensagem, ou para os mais tradicionais, ligue no intervalo do programa. Lembrando que o programa é repetido às 23 horas, então boa noite. E também às 24h30, um bom dia ou uma boa madrugada. Chiarella, essa questão aqui da violência na região, né? Um guarda municipal baleado na Bertioga, um sequestro de um empresário muito importante a nível de São Paulo, em Peruíbe, muitas questões, banco ontem em Itaú, né? Com banco sendo roubado e a polícia militar, parabenizar a polícia militar, conseguiu capturar os meliantes, mas a região está um pouco violenta esse ano de 2016, né? Eu queria já de antemão tratar as questões de segurança pública e de violência, não só como uma questão regional, né? Nós estamos vivendo uma transformação social, e essa transformação social, ela tem um viés multidisciplinar. E nós precisamos tentar entender como que a sociedade vai se transformando e como nós vamos ter que readequar as questões de segurança pública. E eu queria já colocar aqui, Filete, logo no primeiro ponto de discussão é a questão da punidade, né? Porque quando a gente torna algo impune e quando a gente não tem mecanismos o suficiente
de mantê-los fora do convívio social, aqueles que efetivamente oferecem perigo, estão lá demonstrado, caracterizado esse perigo, e a gente tem a possibilidade de, por conta dessa impunidade, trazê-los novamente ao convívio social. Nós não vamos parar, nós vamos continuar tendo que conviver com isso e começar a apontar culpados, né? A questão real é o seguinte: nós estamos nos aprisionando e deixando com que aqueles que promovem atos criminosos fiquem soltos por aí. A tecnologia nos ajuda a buscar um indivíduo criminoso. A gente tem visto essas notícias por aí, até pelas próprias redes sociais, né? Na hora que acontece um crime, as câmeras vão lá, pegam, vão atrás, a polícia consegue interceptar aquele que eventualmente, recentemente saiu de um furto de bicicleta, coisa. Mas nós estamos indo um pouco mais além disso, né? O risco iminente, nós estamos ali sofrendo. E o que a autoridade pública tem feito em questões de investimento? E nós, o legislador principalmente, tem feito para manter criminoso na cadeia. Nós estamos passando no nosso país um processo depurativo, não é? Estamos vendo lá, está até brilhando aos olhos de muitos, quando o endinheirado, o rico, tem se mantido preso. Isso para nós quebra com aquele paradigma. Zé Mateu, Marcelo Debrecht, Tem Cabral, os recentes agora, não é? Garotinho que está em prisão mais relaxada, mas também está preso. O Garotinho é um programa só para ele, viu? Programa só para ele. É um programa só para ele, para O entender. Cabral tem 3 programas, né? O Cabral está lá e está no lugar certo. Tá, né? O Garotinho está enrolando na domiciliar, né? Então, aí nós vamos começar a tentar entender, porque são crimes distintos, não é? O Garotinho é um crime, ele está imputado de outros crimes, mas não está ainda na Lava Jato. Não, então, Ele não chegou. Não vai chegar. Ele está pela questão da compra de votos, né, que é uma coisa mais branda do que uma Lava Jato, né? É um crime, não importa. Também, né? mas é mais brando, sim. né? Agora, para que quando de forma midiática os dois aparecem ao mesmo tempo, parece que as coisas se misturam, mas não são crimes completamente distintos. E deve se manter assim. Então, aqui, o que nós temos que falar, de forma, inclusive regional, é a questão do legislador. É óbvio que aqui no nosso município nós não vamos legislar nas questões de leis do Código Penal, mas nós precisamos urgentemente rever algumas questões, não é? Rever. E outra, quando eu vejo imputar culpa a juízes que promovem a justiça, né, como um arbitramento, como algo que vai extrapolar os seus limites, eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo de uma forma bem distinta. Está na lei, faz cumprir, é delituoso, cadeia. E o grande ponto, não sei se vocês concordam comigo, é manter o marginal preso. Essa que é a questão. E isso que nós temos sofrido com o aumento. Por quê? A gente vê reiteradamente marginais comentando da própria televisão, caçoando da justiça, dizendo: eu entro aqui, tá? Daqui a pouco eu estou fora de novo e vou cometer novos crimes. O Pelé, quando fez o 10º gol contra o Vasco, no goleiro Andrada, ele falou: vamos cuidar das nossas crianças. Todo mundo riu, né? Tem que rir das declarações bestas do Maradona, que só fala besteira, geralmente só fala besteira. Fala coisas boas, mas fala muita besteira também. Agora o Pelé falou, ninguém cuidou das crianças, viu o que deu, né? E também o Darcy Ribeiro falou há 20 anos atrás: se nós não construirmos escolas agora, nós não vamos ter dinheiro para construir os presídios. Está acontecendo isso, né, Sidney? O Darcy que foi um grande investidor de um projeto de escola integral, de tempo integral. Mas tem ponto aqui, né? Afinal, estou batendo ponto aqui na Telecom, para meu prazer, muito maior do que para os telespectadores que na rua sempre trazem uma colaboração para a gente aperfeiçoar o nosso raciocínio. A questão da língua ser um músculo livre dentro da boca, ela é preocupante, porque não tem freio e pode tanto ajudar como complicar. Nessa tentativa de não complicar, eu vou abonar muito do que falou o meu colega, o Dr. Chiarella, mas lembrando da grande novidade que tem 2 aspectos para começar: endinheirados estarem presos e políticos não conseguirem mais dobrar pelo convencimento do dinheiro o judiciário. Um deles é uma figura corajosa na Judicatura Federal, que é o senhor Sérgio Moro, lá de Curitiba, que resolveu inaugurar
a coragem de mandar prender, até preventivamente, e sob suspeição, que a preventiva estava muito bem aplicada, esses tais endinheirados. E a segunda novidade é a delação premiada, que trouxe a contribuição de que esses tais endinheirados que a gente está se referindo não gostam de ficar presos sob hipótese nenhuma, nem que a maioria da sociedade depois comente nas redes sociais que eles têm todas as regalias lá dentro. Só de estar atrás das grades eles não querem ficar. Então eles abrem a boca mesmo e entregam documentos, devolvem dinheiro e entregam todos os envolvidos. Então, a partir dessas duas novidades, uma figura corajosa dentro da Justiça Federal, que hoje é quase como um Dom Quixote. É quase como um Dom Quixote, porque todas as apurações, desde que se iniciou a Lava Jato, é de no mínimo 12 anos atrás. A pergunta que não quer calar, Filete, meu colega Chiarella, aonde estava o judiciário há 12 anos atrás? Porque é uma perpetuidade de um projeto perverso de corrupção no país. E agora os montantes são volumosos, são de bilhões de desvio. Não podia ter parado com 100 mil, com 200 mil. Lá atrás, o judiciário, na verdade, sempre esteve também nas mãos dos políticos. Quantos a gente conhece de fofoca, mais como fofoca, mais como casuístas, de que foram comprados para dar resultado favorável a interesse político. Eu estou me referindo ao judiciário, comprados, sim senhor. Agora, de 10 anos para cá, que começaram a afastar ministro do STJ, com a criação do CNJ, é que começaram a investigar o judiciário brasileiro, mas ainda não está nos conformes. Porque se estivesse nos conformes, a gente não assistia o tipo de discussão que a gente tem assistido ultimamente no STF, em que dois protagonistas revelam muito bem o que é a corte hoje. O senhor Gilmar Mendes, que também não tem freio na língua, e o senhor Lewandowski, que tem aquela placidez inglesa, aquele temperamento fleumático, mas é incisivo, deixando claro que tem a quem proteger dentro do STF. Eu acho interessante e concordo. O que eu quero que aqui que a gente coloque sobre a mesa e que discute e debata mesmo, é que quando nós dividimos os poderes, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e são esses mesmos, aí nós estamos vendo o Legislativo, a bancarrota. Essa é a grande verdade, né? O Executivo junto com ele. Se isso bate no Judiciário, o reflexo social que tem isso é exatamente o que nós estamos sentindo. Você, cidadão, nós não acreditamos em mais nada. Fica indefeso. Totalmente, porque, ora, se aquele que faz a lei é comprado pelo que executa e tem a anuência daquele que vai exigir a competência de cumpri-la, graças a Deus que não são todos, né? Tem muita gente boa ainda, exatamente, né? Esse ponto. Mas esse que segura as instituições, né? É o reflexo do doutor Sérgio Moro, e é isso mesmo que tem que acontecer. Nós temos que começar um processo depurativo. A cadeia é lugar de bandido, é lugar de marginal, seja ele diplomado ou não diplomado. E fazer uma cadeia que o cara tem que trabalhar para pagar as contas, como nos Estados Unidos. Quer que o cara fica lá sem fazer nada, o cara tem que trabalhar. Ou devolver o que roubou, garola, pelo menos. Devolve o que roubou, fazer bola de capão, fazer livro, encadenar. O cara tem que aprender um ofício. E o dinheiro aparece rápido, né? O dinheiro aparece bem rápido, né? E ainda agora estamos começando a discutir para quem vai o dinheiro. Daqui a pouco nós já começamos a discutir. Bom, vai para cá, vai para lá, quem vai ficar? Não importa. O dinheiro tem que vir. Esse é o ponto mesmo. E você que está nos assistindo, nós aqui, eu acredito no meu país. Porque não tem um só, Sérgio Moro, tem vários. A equipe dele também é enorme. Tem bastante gente trabalhando aí e muitos jovens. Veja lá a carinha lá, o rostinho dos membros do Ministério Público que estão se empenhando. São jovens, eu acredito nessa juventude, eu acredito nessa jovialidade que está se implantando no nosso sistema e eu quero ver a mudança e, se Deus quiser, vou deixar para os meus filhos essa mudança no nosso país. Uma parte, Chiarella, eu incluiria nesse modelo que você falou de poder perverso da compra de consciências, lá no Congresso, Legislativo e Executivo, eu incluiria assim o STF, desculpa. Eu incluiria. Está isolado mesmo é o Sérgio Moro lá em Curitiba. Curitiba, parabéns, um estado que já foi reflexo de urbanização competente, já foi reflexo até de uma administração transparente no tempo do Lerner,
e até hoje parece que continua assim, imovedora essa aparência, e hoje surge lá outro bastião, baluarte do poder público, que é o Moro. Curitiba de parabéns. Eu achei que poderia ser uma iniciativa do Estado de São Paulo, que sempre foi o primeiro a pegar até em armas, né, na Revolução Constitucionalista, para garantir a Constituição. Infelizmente veio de Curitiba dessa vez. Agora, lá em Brasília, todos estão viciados. Legislativo, executivo e o STF. Não é o judiciário. É exatamente esse termo. Não é o judiciário. O STF e algumas figuras dele, bastante pontuais. E Montesquieu está virando no túmulo, muitas vezes, ao olhar isso daí. Ele que planejou a tripartite e a independência dos poderes lá no século XV, hoje deve estar se mexendo nos poderes, porque isso aqui no Brasil é uma mancomunação perversa de poder pela compra das consciências que... Até o Toffoli, né, que Arela recentemente... Poder pelo poder, né? Até o Toffoli foi apontado na delação e o Sérgio Moro aliviou ele, mandou tirar o nome de lá. Então. Diz que recebeu 4 milhões quando era advogado para ajudar na campanha do Lula. Mas aí chega, né? Hoje o Moro tá tarefado hoje, né? Tá ouvindo bastante gente hoje, inclusive. Não só ele, a equipe dele, né? As pessoas pensam que é só ele, mas tem uma equipe enorme. Hoje ele tem oitiva da começa pelos delegados da Receita Federal, Exatamente. A própria mulher, a Mirena, né, que batizou de Operação Lava Jato, a delegada que batizou, que iniciou tudo foi pelas investigações, encontrou nele um juiz que deu respaldo. Ok. O Rutinaldo Mesquita, olha lá que bacana, pautando o programa. Foi decretada agora, Filete, a prisão do Neymar pai, do Neymar pai e do presidente de Barcelona. Saiu agora na Rádio Bandeirantes. Realmente, ele fala, essa negociação vem dando o que falar faz tempo, mas quem não deve não tem. Tem que ser esclarecidos os fatos. O que está ocorrendo. Naquela época, lesaram o Santos em 40 milhões. O Neymar foi vendido antes da final contra o Barcelona. É um absurdo, não precisavam roubar o clube. Então, o Rutinaldo, que é sempre um colaborador assíduo aqui do programa, inclua aí, Rutinaldo, o Odílio também está decretada a prisão dele. Ele não falou do Odílio aqui não, hein? Isso daí é manchete do UOL hoje, logo às primeiras horas. Lá na Espanha? Lá pelo Ministério Público. Não é Odílio, o presidente do Barcelona, o pai e o filho Neymar. É complicado, né? Essa questão tem que ser esclarecida. Eu não sei se quem tem culpa nessa questão, né? Nem sabia do presidente Odílio que estava envolvido nessa questão. Não está envolvido. O pior é que ele pegou andando, tu sabe disso, tu é auditor do Santos Futebol Clube. Não podemos falar hoje, já acabou o radar esportivo. Aliás, a bruxa andou solta. Arela, eu quero te pedir perdão. Por favor, Ciro. Eu sou ouvidor nessa gestão do Modesto Roma, que senão tu põe coisa que não é. Eu quero te pedir perdão. Durante a administração do Luiz Álvaro e do Odílio, eu fui sócio, paguei, frequentava os jogos, ao contrário de muitas pessoas que trabalhavam naquela administração ou na administração Marcelo que não iam mais em jogos. Eu sempre fui nos jogos, sempre tentei colaborar, mas eu não tinha nenhuma participação no clube, não era conselheiro, não era ouvidor. Este ano, nessa nova gestão do Modesto Roma, eu entrei como conselheiro, fui eleito dentro do conselho como ouvidor do clube. Então, eu quero te deixar à vontade e quero te pedir perdão se eu ultrapassar na verve qualquer minuto que compete a você, porque é uma das queixas do Filete, eu não quero hoje ser deseducado e trazer desconforto. Agora, o fato que o Odílio foi alcançado por essa discussão e como presidente, quando começou a investigação, ele está respondendo também. E coisas da condição de ser liderança dentro de um time. Sobra para o gestor que termina aí. Agora, tudo isso tem que ser apurado, de forma que a prisão, uma vez decretada, só agora, talvez daqueles recursos que consegue convencer que a culpa não é toda dele. Não, mas a notícia é de decretação ou de pedido? É de decretação. O que eu tinha no Estado, no início, era um pedido da promotoria. Pois é. A nossa técnica pode ver para o segundo bloco. Pois é, está no UOL. O que me parece era pedido ainda não havia decretação. Por corrupção, essa que é... O criador não pode ganhar menos que a criatura, né? Quem é o criador? O criador é Deus, né? Mas no caso do Neymar, quem que é o criador? É o Santos. O Santos é o criador. A criatura é o Neymar. O Santos é muito mais importante que o Neymar. O Santos criou Pelé, Mengalvo, Coutinho, Carlos Alberto. Quer dizer, o Santos é Robinho, entendeu? Né? Então o Santos é muito... Parece que o pai também é mais envolvido nisso do que o próprio filho. Aí o justiça vai decidir. O Santos não pode receber 17 milhões
de dólares, que é dinheiro no futebol, dinheiro de pinga para o futebol, qualquer jogador de 10 milhões. Nós vamos ter um dos melhores do mundo por esse valor. Então o clube foi lesado, o clube que é campeão, o clube que é bom, mas o clube de uma cidade média, 400, 500 mil habitantes. Quer dizer, o Santos foi muito prejudicado, entendeu? Com essa venda, né? Porque ninguém, em sua consciência, vendeu o Neymar por 17 milhões, entendeu? Deixava ele jogando mais 2 anos aí, só de patrocínio era 20. Quando ele saiu do clube, perdeu o patrocínio. Então eu não sei quem tem culpa, a justiça vai decidir. Eu nem sabia que o presidente Odílio, que eu tenho uma pessoa boa, estava envolvido nisso aí e tal. Agora, realmente, isso tem que ser esclarecido, que foi um acharque para o clube. É, né? para chegar na prisão, lá já tem como esclarecido. Ele já depois, o Neymar, o pai também. Para chegar na prisão, precisa a produção nos dar um reforço aqui na bancada. É matéria do UOL de hoje, na página do UOL. Isso a gente Para não, ver qual, a gente não vai acusar talvez o doutor Chiarella tenha razão. A gente não vai acusar isso aí. Então, talvez a gente esteja no pedido. Eu acho que está mais próximo das notícias foi o pedido do Ministério Público Espanhol da prisão. Saiu manchete hoje no UOL disso aí. Agora, aí, entre o pedido e a decretação, apesar de que o pedido... Se a pessoa estiver no Brasil, o pedido é o início, para lá, né? Se a pessoa estiver no Brasil aqui, extradita para lá ou não? Ele está lá, né? Ele está lá, né? Pai, mas tem gente aqui também, né? Então, aí vai vir para cá, né? Aí vão mandar para lá. Vão mandar para lá? Vai depender de como que de como a gente pode ficar dando suposições processuais e cometer erros. Sem estar com os autos. Não é grave. Cometer erro é grave. Exatamente. Olha, eu vou até tomar um pouco de maracujá. O que a gente precisa saber é exatamente quais são os termos, né? As notícias, elas disseram isso, que houve um pedido. O pedido até quantificando, dando a dosimetria da pena. Exatamente. Dando até 5 anos de prisão. O que quer dizer que já é condenação, né? Pois é. Então, isso foi um pedido do Ministério Público. Aí tem que passar pelo crivo ainda o pedido, como o senhor sabe, não sei com o procedimento da burocracia forense lá na Espanha, mas aqui o pedido já vai para o cartório para expedir os mandados de prisões, que é a decretação. É a parte final do andamento judicialiforme. De qualquer maneira, há um tempo entre o pedido e a saída dos mandados de prisões. Exatamente. Há um tempo para que a defesa reaja. Para que haja decretação efetiva. Exatamente. Né? Então, quer dizer, se é o pedido, ainda há tempo da defesa reagir. Exatamente. Agora, se é a decretação, meu amigo, já está sendo o mandado correr aí pela Interpol, quem está lá já vai ser recolhido, quem está fora vai ser buscado. Bom, Neymar tem pedido de prisão pela promotoria de futebol espanhola. Sai no Google e tal. Então o Neymar tem pedido de prisão pela promotoria espanhola, né? Confirmada o repto do Dr. Chiarella. Dr. Chiarella. Então tem pedido de prisão, vai dar tempo de ter Há tempo recurso, da defesa reagir. Ele está no esporte. A atuação do brasileiro em Barcelona é acusada de corrupção no país, né? A Procuradoria Nacional de Agência da Espanha pediu nesta quarta-feira uma pena de 2 anos de prisão para o atacante brasileiro Neymar do Barcelona por corrupção. A acusação é do grupo de investimento DIS, não é acusação do Santos, hein? Não é o Santos que está querendo perder Neymar, que daqui a pouco, né? É o grupo DIS que pede também que o jogador fique impossibilitado de entrar em campo enquanto o processo estiver na justiça. Neymar usa a tática de Gustavo Klein para questionar a dívida milionária. No mesmo pedido, Neymar, o promotor, solicita 5 anos de reclusão do presidente do Barcelona, Sandro Rosell, por corrupção. No processo também foi reaberto em outubro, o pai de Neymar também está envolvido, né? Então, os investidores da empresa brasileira alegam que a família Neymar agiu de forma corrupta na negociação que tirou o aço do Santos. A DIS afirma que em 2013 foi um crime. Isso estabelece 5 anos de prisão na pena máxima na Espanha. A coisa está complicada, né? A coisa está complicada, né? E eles acham que nunca chega, né? Nunca chega neles. Então, chegou. Vamos ver como é que vai ficar. Sinais dos tempos. Está no site da UOL. Em tempos escatológicos. Está no site da revista Isto É. Está no jornal aqui de Santos, do Sérgio, do Diário do Litoral. Todos os sites estão que vocês... Então, não é uma notícia aqui plantada, não. Então, no Estadão e Forte também. No Estadão também. No Estadão também. Bom, a nossa amiga Adriana Marques aqui, que é filha do doutor Hélio, né, nossa amiga aqui, ela parabenizou o programa e ela manda aqui uma série de detalhamentos aqui, ó. Bom dia, Filete, o programa está muito bom, vou tentar sintetizar. Hoje, como é o Dia Nacional do Combate à Dengue, acho importante você citar hoje a importância para os telespectadores do seu bairro, da sua família. Venho aqui alertar todos que ouviram falar
mas nem sempre colocam em práticas. Estamos entrando num ano de grande preocupação com o mosquito Aedes. Dengue é coisa do passado, Temos que enfrentar o chikungunya, a zika, e que traz grandes morbidades. Conviver com os sintomas não é fácil. O chikungunya, a dor articular é intensa e afeta principalmente os pés. Nos casos mais leves, pode permanecer 3 meses com dor no corpo, ou até mais, nas articulações. Verifique atrás da geladeira. Coloque uma colher de detergente a cada 15 dias. Nunca colocar sal ou cloro, pois pode danificar a bandeja e provocar corrosão na geladeira. Então, na geladeira é detergente. Nas calhas, não deixe a folhagem cair. Observe no seu quintal se tem depressões, desníveis. Colocar sal grosso, secar o piso. Cuidado com caixa d'água abertas. Se tiver aberta, colocar lonas. Ralos mantenham telados com sal grosso. Cuidado com folhas que acumulam águas. Em Cuba, os agentes ambientais de saúde fazem trabalho educativo. Estão indo nas unidades escolares de saúde fazendo palestras. Nós podemos fazer isso aqui no Brasil. Lá em Cuba, eles deixam sal grosso nas unidades de saúde para que a população possa pegar. Cada região tem suas especialidades, seus criadouros, e a partir disso nós temos que dar palestras. Nos centros de zonais de Cubatão, onde eu trabalho, fica disponibilizado sal grosso, cedido pelo Porto de Santos. Fica aberto a toda a população cubatense da região para retirar lá. Vale lembrar que o sal grosso é importante, né? Sal grosso é muito importante. Grande dica, quando você tiver um familiar doente pelo Aedes, mantenha em casa, evitando que saia na rua para não ser infectado pelo mosquito e proliferar a contaminação. Quanto menos pessoas infectadas nas ruas e residências por esse mosquito, com certeza iremos diminuir os casos, evitar uma grande epidemia. Sal grosso está disponibilizado em Cubatão. Palestras para os pacientes. Cuidado com calhas. Adriana Max, coordenadora de técnica do Instituto de Saúde e Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura de Cubatão, né? Tá aí, Filete, a Adriana pautou o programa. A Adriana é uma amiga muito particular minha, até por conta de envolvimento meu com o Dr. Hélio. Ficamos 1 ano e meio ali, eu como assessor jurídico da Caixa de Pecúlio dos Servidores de São Vicente, e ele era o superintendente, e a gente se aproximou muito. Daí pautou o programa, um assunto que você já chamou nas manchetes de hoje, Dia Nacional da Dengue, e a preocupação mesmo com a dengue é dentro de casa, viu? O mosquito, ele não se sobrevive fora de casa, porque ele precisa ter gente próxima para picar em seguida, para poder incubar os ovos. Ele precisa de sangue, a fêmea. E é dentro de casa que ele consegue deixar a maior quantidade de perigo. E essa vigilância tem que ser militar, tem que ser uma disciplina de limpeza militar dentro de casa. Tá aí. Mas o momento oportuno pautou o programa. Um abraço para você, Adriana. Tá mandando muito. Dengue é uma questão educacional. Não é só saúde pública, a gente sabe disso, mas é exatamente como ela pautou, é exatamente isso. Tem cada um fazer a sua parte. Aí sim nós vamos ter um combate eficaz. E fazer a sua parte é uma questão cultural, mudar. Tem que educar e ensinar. E ensinar é exatamente isso que nós temos feito, que o programa tem feito, aproveitando o espaço. Faça isso você também, comece já. Vai lá dando uma olhadinha na sua casa, ao redor. A partir de agora. E ela riu hoje, Dia Mundial da Dengue, aproveita hoje para combater os... Ela riu, acho que foi de nervosismo, que até o sorriso tu fez menção, porque não é só hoje a dengue, né? A zika e o chikungunya, que é outra desgraça, que até com possibilidade fatal. É isso aí. Estou vendo o telefone vibrando aqui, nós vamos a um breve intervalo, eu vou pegar as mensagens, continue participando pelo 981-598868. Muito obrigado. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. O debate não para aqui no intervalo, muita gente ligando, participando do programa. Hoje no Dia Nacional de Combate à Dengue, o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil e o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista, né? Então muitas pessoas participando, nós vamos fazer os comerciais agora. O Cine vai fazer o comercial da Ozan. O Cine está calmo hoje, ele vai fazer o comercial da Ozan aqui. Onde o Paulo Eduardo Costa, o Conde Paulo fez o comercial da Ozan, hoje é o Cine. Então, eu não sou hoje a melhor pessoa para fazer esse comercial, porque o Ozan é aquele momento de tranquilidade para a família, não para o indivíduo que está com 61 anos como eu, e às vezes me exaspero aqui, tanto que a preocupação hoje chegou a esse nível. Hoje eu estou de maracujá, com algumas vitaminas. Então hoje, eu sei lá, a Ozan é um plano que eu tenho e coincidentemente, somos uma família muito pequena, de 4 pessoas, cada um tem o seu plano, embora 2 ainda permaneçam solteiros. Eu e meu irmão ainda permanecemos solteiros e compramos, quer dizer, e a Ozan, você sabe, tem essa amplitude até familiar. No entanto, é um plano tão abrangente que não é só para o momento do velório, do féretro, é também com descontos em farmácias, etc. E cada um de nós temos, e deixou de ser só familiar. A gente apostou no projeto deles e é um dos melhores projetos de iniciativa popular
para esse momento mais difícil que a família enfrenta, que é aquela despesa de última hora. Nunca ninguém está preparado para essa despesa de última hora, porque ninguém pensa que vai morrer, né? Mas isso, infelizmente, é uma fatalidade. Ozan.com, www.ozan.com.br 3228-8000. Ozan para toda a família, plano de assistência familiar. Obtenha mais informações, liga agora, 3228-8000. Ou acesse o site www.ozan.com.br e fale com uma das secretárias que você viu aqui no Ação e Reação, que você vai ter um bom desconto. Também vai dar um abraço para o Boqueirão Express Grill. O Boqueirão Express Grill, aí na tela, comidas maravilhosas, das 11 às 16 horas, das 11 às 4 da tarde. Você vai lá, faça como Chiarella, vai lá com outros advogados, né? Comendo Rua Lobo Viana 89, pratos maravilhosos, ali no Boqueirão, ao lado da Unisanto, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Chiarella, o prazer da boa alimentação ele passou para você, a morte deixou comigo. Sempre, né? Eu tô marcado, Mas eu tô marcado. Você não é morte. E eu que sempre levo um filete lá no Boqueirão Express Grill, poxa. Tem um caderninho aqui, ó, tem um caderninho lá de médico. Você que às vezes deixou o plano de saúde, que hoje em dia muita gente migraram do plano de saúde, saiu do plano de saúde, né? Até as prefeituras. O secretário de saúde, Márcio Calvo, né? Marcos Calvo reclamou outro dia que muita gente está migrando para Santos e agora a população de Santos também, 10% da população que tinha plano de saúde não tem mais, então aumentou a demanda do setor público. Como Cubatão, um hospital, não está muito bem das pernas lá, o pessoal da área continental de São Vicente ia para Cubatão. Cubatão não está muito bem, é o hospital modelo, vem tudo para Santos, então aumentou. E a Ozan tem um planinho lá, você tem médico com desconto, né? Então, não é só na hora da morte que a Ozan vai te auxiliar também, né, Silvio? Mas ajuda muito a família ajuda nessa muito hora. a família. A gente nunca está esperando esse momento, né? E é um dinheiro que vai ter que gastar. E a cobertura da Ozan é perfeita. É perfeito. Então, faça como o Mauro dos Santos Pinto e Eugênio Malavase, que vê os programas de madrugada, né? Advogados que chegam tarde em casa, têm filhos pequenos e ficam vendo o programa de madrugada. Manda um abraço para eles que tem Ozan também, né? Bom, voltando à pauta de hoje, prefeito defende a saída metropolitana para o lixo. Já era hora, né? Porque Aterro, Cídio das Neves, tem prefeitura aqui da região que manda lá para Mauá, né? Imagine o gasto de caminhão, né? E essa questão do lixo, né? Pessoas reclamando semana toda. O Andrade de São Vicente está falando que o lixo de São Vicente ainda está ruim, que tem lixo na praia. Comenta isso, a gente comenta todo dia sobre isso, né? Então essa questão é metropolitana mesmo, Chiarella? Mas além de ser uma questão metropolitana na questão da como eu vou dispensar esse lixo, como é que eu vou dar o tratamento daquilo que nós mesmos produzimos, não é? Porque quando eu falo em lixo, falamos todos nós aquilo que nós produzimos, né? Agora, o que eu queria falar nessa questão metropolitana, para onde nós vamos encaminhar, como é que nós vamos fazer? Existem cidades aqui na nossa região que precisam primeiro tomar vergonha na cara, né? E saber como vão coletar isso. E dar ao cidadão o direito de não ter que conviver com o lixo, nem com o rato, nem com as doenças que isso promove. Eu acho que... Perda de vulnerabilidade, né? Porque vai tudo fumado, né? Pois é. Aí depois nós queremos nos mostrar para o mundo todo como uma cidade turística, como uma cidade que acolhe o turista, como uma cidade que dá a ele condições de vulnerabilidade nas praias. Santos maravilhoso, Santos Grande nós não temos essa dificuldade, mas nós vamos ter que dar um destino. E a questão é metropolitana. E aí eu volto e quero aqui compartilhar com os meus colegas, né, que quando há um conselho, quando há um colegiado e na junção de conselheiros há sabedoria, é para isso que se junta, eu não vejo por que e quanta dificuldade a vaidade política e o poder impedem efetivamente essas aproximações, essas decisões metropolitanas que vai fazer bem para todo mundo. E aí nós ficamos pautando interesses pessoais e interesses pontuais. O que nós temos visto é a derrocada de alguns gestores públicos que não são gestores coisa nenhuma, que deixam uma cidade chegar a ter montanhas de lixo na praia e substituir o turista ter um bando de urubu. 6 cidades da Baixada definem reajuste de IPTU em 2017. Mas eu não posso complementar o raciocínio do colega? Bom, se for o fazer tema réplica bastante... aqui, tem 10... Não é nada de réplica, é complementar. Não, tu vai comentar depois, agora eu já comecei a falar, tu complementa depois. Tá. 6 cidades da Baixada definem o reajuste de IPTU em 2017. Em Santos, os carnês estarão 7% mais caros em 2017. Já teve um reajuste da planta genérica, alguns imóveis baixaram de preço, mas
7% de aumento. Algumas cidades não definiram, das 9 cidades, 3 não definiram. O Guarujá não definiu, São Vicente não definiu e Cubatão também não definiu. Sidney Costa, aumento de IPTU na Baixada Santista. Então, vai ter a ver com esse assunto, não quero fugir da pauta, hoje eu estou fazendo um mosaico aqui, conforme o colega faz a sua reflexão. Aproveita e cumprimenta ele rapidinho. Não, vai ser tudo numa vez só. Isso. A metropolização é capaz de funcionar agora simplesmente porque 7 dos prefeitos das 9 cidades da região é de uma única legenda, PSDB. Talvez agora essa ficção jurídica chamada AGEM consegue alguma unificação. Ou, de vez, eles vão ser reprovados. Que nem estando no mesmo partido consegue alguma coisa que é indiscutível que precisa a metropolização. Uma destas é trazer para a realidade o metro quadrado da região nos planos de custeio para o município, leia-se IPTU, que tem lugar como Santos está custando, como em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é a única área, que é aqueles 6 quilômetros ali, conjunto Ipanema, Copacabana, é a única área que dá para viver no Rio de Janeiro, mas em lugar nenhum. E hoje nós temos a mesma forma de custeio para o poder público que é aplicado naquela pequena trecho que existe no Rio de Janeiro e ainda dignifica o título de cidade maravilhosa. Portanto, isso tem que ser realmente trazido a uma realidade. E por cobiça, os outros prefeitos também acabam entrando nesse bonde de aumentar custos e custeio para impor aos munícipes. Então, talvez a metropolização traga uma discussão real sobre o assunto. Como também a questão do lixo. Em complemento ao raciocínio do Dr. Chiarella, perfeito, temos uma lei. O problema é que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Essa lei chama Lei dos Resíduos Sólidos. Ela tem 10 anos, ela tinha uma agenda. Eu estudei essa lei por causa da questão de estar envolvida na administração pública. Ela tinha uma agenda, quem não cumprisse dentro daquela agenda de botar as usinas inteligentes, de botar as usinas... Filete, tudo no lixo é recuperável. O orgânico você vira adubo. O sólido, o alumínio recicla, o plástico recicla. O problema é que nem tendo lei, o poder público consegue se ajustar. Não tem nem quem pegue o lixo. Pois é. Nós fizemos um programa aqui no dia 26. Estamos, inclusive, perdendo. O Chiarella é maior autoridade nisso, eu já percebi que ele está atualizado com todos os assuntos. Estamos, inclusive, perdendo receita, que a Europa já resolveu esse problema, os Estados Unidos já recebeu esse problema, da reciclagem do lixo. Dá muita receita a reciclar lixo. Até nisso estamos perdendo. Mas é a inércia, a incompetência do poder público, não é, Chiarella? Já fizemos um programa aqui, eu vou lembrar até que esse programa foi gravado, foi quando eu fui no Congresso Mundial em Cartagena das Índias. Foi 24, 25 ou 26 de outubro, foi nessa semana, com um especialista nessa área. Foi um programa maravilhoso que ele fez aqui, vocês podem pegar aí no Facebook, Eduardo Filete, parte 1, 2 e 3, TV Com, Augusto Capô de Caso 1 e 2, vocês podem pegar no programa, né, é 24, 25 ou 26 do 10. Foi um programa sobre incinerador, que ele continua um incinerador para 1.800.000 pessoas, que é a Baixada Santista, né? Então, colocaria. Como tem em Barcelona tem um incinerador na praia. Na praia não poluiu nada. Eles reciclam, tem mais de 300 famílias que vivem disso, eles aproveitam, como o Sidney falou, para adubo, quer dizer, uma coisa perfeita. Nós estamos marcando passo aqui, que era para ser feito isso. Marcando passo. Olha, é gestão, não tem jeito. O que a gente tem que colocar é gestor público, é diferente do gestor privado. Pergunta para o dono de uma empresa se ele não gostaria de ter para si seu resíduo, que já o faz, gerando energia para ele mesmo. É óbvio que sim. Aí quando chega na questão da gestão pública, fica esse descalabro, essa falta de interesse. Por quê? Porque vai ganhar quanto em trazer? Vamos tratar com quem? Até por uma questão de justiça, eu devo fazer referência a São José do Rio Preto, que implantou uma usina limpa, e hoje é referência do Estado de São Paulo na coleta do lixo. E quem vai a São José do Rio Preto percebe como a cidade é limpa. Nós temos que ter gestor, não é só aumentar a IPTU e ter a cidade ser muito comissionada, né? E como o Cine falou, a gente tem que funcionar, porque agora são 7 cidades que é PSDB, uma que agora é o desafio, hein, Filete? 7 cidades PSDB, uma PSB que é o Guarujá, que é o Walter Suman,
Frota Suman, que é o partido do vice Márcio França, e uma PMDB, que é São Vicente, que é o cunhado do governador. Então está tudo alinhado ali, né? Tá. Então nós temos que ter projetos bons. Eu né? acho que a gente tem algo que ficou extremamente demonstrado nas urnas agora, né? Que se tornou aí uma moda, né? Que eu não sou político, eu sou um gestor. Isso... pois é. Os norte-americanos, nós tivemos isso, e ele foi eleito. São Paulo também. São Paulo. Eu espero que o gestor atue efetivamente como gestor. O senhor se referiu ao Dória, né? E o Dória, inclusive, que vai doar o salário dele. É uma outra campanha aqui do programa. É uma campanha doação e reação, que o político doe seu salário para resolver esse problema da crise. Ele vai doar o salário dele lá em São Paulo. Aí, um exemplo. Muito bom. Eu espero que ele, como ótimo gestor que a gente tem acompanhado, e nós temos visto que é mesmo, não é? Está aí o reflexo do trabalho que ele desenvolve de forma privada e os resultados que ele tem, não só econômicos, mas de projeção, que ele faça isso também na cidade de São Paulo. Campos de Jordão. Ou me sirva como exemplo para nós, né? Para todos nós. Ele é o dono de Campos de Jordão, rapaz. Eu fui muito com o Dória quando fui diretor em 2000, 2009 do Santos, diretor social, que ele é muito ver jogo, né? E eu considero, eu sempre falei isso, não sei se falei para o seguinte, o programa do Dória de entrevista superior ao do Jô Soares. Eu considero o Dória o maior entrevistador do Brasil. Levava sempre uma gata da Playboy, né? Só por isso já ganhava o programa. Não por isso. Sempre terminava com uma gata da Playboy. Não por isso. E ainda abria as páginas e tal. programa... me ajuda, pô. Não, eu acho ele competente. Competente não. Ele levava empresários, tudo. Pô, melhor que o Jô Soares é brincadeira, cara. O cara trazia político, trazia todas as esferas de atuação pública. E o Dória terminava sempre com uma gostosa da Playboy. Ele era um fanfarrão naquela época, mas acho que mudou, hein? Toma bastante... Dá uma maracujá pro Cid, dá uma maracujá pro Cid. Tá certo. O Dória, na minha opinião, é o maior entrevistador da TV brasileira. Tudo bem. Eu era a voz solitária, mas eu acho ele o maior entrevistador. O Jô não é de fato, quando ele deixa o entrevistado falar, vai bem. Eu fui lá 10 anos atrás, ele me deixou falar bastante sobre gato, tudo. A Ingrid Bittencourt, a francesa que andou sequestrada lá nas Farc, que foi uma entrevista que eu me emocionei, eu confesso pra você. E ele deixou ela falar. Tem gente que ele não deixa falar mesmo. Também se o cara fala, fica uma droga o programa. Vai depender muito. O Filete faz isso comigo. Eu também, quando falo, fica uma droga o programa. Ele logo vai me cortar. Corta, Filete, corta. Após a eleição americana, o Facebook anuncia medidas para combater notícias falsas. A polêmica envolvendo o Facebook após a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos fez com que o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, anunciasse planos para combater notícias falsas na plataforma. Posso começar com essa notícia? Eu acabei de ler a notícia. Mas eu já estou ansioso. Então fica calmo. Tá. Após combater a circulação de falsas notícias na plataforma, a rede social Facebook é acusada de não filtrar histórias falsas que podem ter beneficiado o bilionário. Críticos afirmam que a empresa deveria filtrar notícias falsas para evitar problemas. Nesse sentido, eu quero saber do Chiarella, é uma dúvida recorrente em mim, Chiarella, desde aquele episódio de 2014, que uma notícia numa página dessas que chamam para si falar as questões das cidades. E lá no Guarujá, uma dessas páginas, fanpage, aí nesse Facebook, a matéria que o Filete está se referindo, trouxe uma fotografia que foi confundida com uma senhora, uma dona de casa, chamava Fabiane Maria de Jesus. E o final disso, Chiarella, Guarujá, né? Foi que essa mulher foi linchada de maneira cruel. Na época eu fiquei até muito emocionado, muito impactado com as fotos que surgiram na internet e tudo mais. Houve um movimento lá, até eu quero fazer referência a nomes, se você me permite, o Ayrton Cinto, o advogado que era da família da dona Fabiane, iniciou um projeto de lei para levar para a Câmara Federal. E depois da família ou foi advogado lá? Foi advogado da família. Não era a mulher faleceu. Ele foi advogado da família. Da família que queria justiça. E ele fez um projeto de lei, foi levado a esse senhor chamado Ricardo Izar, lá na Câmara Federal, que levou para a plenária e até hoje eu não sei qual foi o destino desse projeto de lei. Que fazia o seguinte, Chiarella, queria ver a sua opinião, que é um especialista em área digital. Colocava como coautor quem gerasse incidentes fatais, letais ou de prejudicial condição à moral da pessoa. Colocava ele como autor, ainda que lá na página virtual seja uma tela e a pessoa não levou a mão para agredir o outro ou matar o outro. Mas ele respondendo as mesmas penas de quem fez isso na rua. E depois eu queria também sua conclusão, só porque 2 foram condenados, dos 5 que bateram na reconhecido pelo vídeo, e ninguém da página foi condenado até hoje. Então, doutor Sidney, pessoal, doutor Ayrton, que é o protagonista de levar adiante essa questão, né?
para tentar mudar na legislação, nós temos que fazer aqui uma análise bem cartesiana e separar esses assuntos para poder entender isso, né? Quando nós falamos ali, foi a base da notícia, da falsidade ideológica dentro de uma rede social, lá para o Facebook, nós estamos falando de alguém que cria algo que não é, para se passar por tal, não é? E isso já está com uma tipificação criminal, que é a falsidade ideológica está lá. O que falta, a bem da verdade, é que a ferramenta que se tem tecnológica para chegar à autoria é quem tem que determinar, quem dá isso, é o próprio Facebook. Então, existem aí no Marco Civil da Internet a judicialização dessas questões, ela só não é atingida como judicialização diretamente com o provedor de aplicativo, que está no artigo 21 do próprio Marco Civil da Internet, quando trata de assuntos de natureza sexuais ou envolvendo menores, aí nós vamos direto. Caso contrário, tem que judicializar. Então, esse é um ponto. Quando a gente vai falar da fanpage, que é a notícia que foi colocada, o que é a fanpage? É um canal de notícias. O que aconteceu lá? Uma notícia. Notícia é dada de forma que você vai buscar a fonte dela. O que aconteceu à época foi que um retrato falado, oriundo de autoridade policial, lá de Niterói, tá certo? Tinha nada a ver com o local e isso gerou uma barbárie. Eu não vou entrar nem nas questões filosóficas do que leva um povo ali se revoltar contra alguém e simplesmente espancar até a morte. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que poderia ter acontecido nesta época para concluir? A tipificação criminal não houve. Não houve incitação a isso. Houve um ato paralelo a isso. Agora, a foto levou a ser isso? Sim. Aí eu vejo como um ato civil ilícito. O artigo 1927, que remete a 186 e 187, né, do Código Civil, ele diz exatamente o seguinte, que se houver de você exercendo um direito e vai se desviar a finalidade desse direito que você exerce, é mais ou menos isso que o artigo diz, você responde por isso. Nesse caso específico, eu entendo que caberia uma responsabilidade civil por aquele que é o administrador, o mantenedor da página. Agora, outros que tudo que a tecnologia cria de dificuldade, ela tem que nos dar de solução. É isso que funciona, é assim que funciona. E nós estamos ali num grande debate, principalmente na OAB, na Comissão de Direito Digital e Compliance, capitaneada pelo Dr. Coriolano, em São Paulo, e aqui também, doutora Valéria Riani, e eu tenho um grande prazer e honra de sou membro dessas duas comissões e sou vice-presidente da Comissão de Educação Digital. É onde nós vamos começar a ensinar adolescentes, jovens, adultos, a como lidar com essa ferramenta, para poder chegar nisso. Mas agora, precisa haver uma legislação específica, não para tipificar o crime, mas para dar condição de trabalhar conjuntamente com quem detém a informação. Quem é? O provedor de aplicativo, o próprio Facebook. Então, algumas das ideias não funcionar. Só um pouquinho, Fred, só para entender, não ficou muito claro para mim ainda. Quer dizer que na esfera criminal o senhor acha que não pode ter nenhuma responsabilidade, é somente a civil, é isso? Eu acho que na esfera criminal, por exemplo, se o cara me lança aqui uma notícia, vamos voltar ao que nós falamos, o Neymar aqui foi preso, decretou a prisão. Essa notícia é falsa. Vamos colocar hipoteticamente. Nós temos vários sites. Vamos colocar hipoteticamente para você entender. Não. Há um pedido, uma suspeita. Eu estou noticiando. Isso pode gerar umas consequências que não geram crime, né? Porque a tipificação criminal é personalíssima. Então eu preciso entender o crime como personalíssimo. Agora, tratar como coautor aquele que efetivamente deflagrou, incitou aquilo, aí sim eu posso tipificar criminalmente. Caso contrário, por uma simples notícia, qual era o objetivo? Trazer volume de notícia para quê? Para que vejam a minha página. É assim que eu Mas tem que ter responsabilidade. Exatamente. Né? Mas aí eu vou para outra esfera de culpabilidade. É o meu ponto de vista. O dono do Facebook, algumas ideias irão funcionar, outras não. Mas quero que vocês saibam que nós levamos sempre isso a sério. Entendemos a importância desse assunto para a nossa comunidade e estamos determinados a resolver isso. Leva a sério, mas não faz.
Essa que é a grande verdade. E outra, dinheiro tem para fazer. Muito poder, né? Dinheiro tem. Poder. É claro, pô. Você imagina... Olha, tem que ter vigilância em cada país, informações. Quem tem informação tem poder. E ele tem toda a informação. Filete, deixa eu só dar um exemplo para quem não está nos assistindo para poder entender. Você, quando usava o computador, lá no comecinho, que ainda a internet era discada, você ia na sua aba superior do seu computador e digitava um endereço. E mandava você direto para aquele endereço. Hoje, sabe o que você faz? Você vai no oráculo do século XXI, que chama Google, e coloca lá o que você quer. Então, primeiro, você se disponibilizou. Você deu o endereço para aquele que vai encaminhar você para aquilo que você quer saber. Então, você já se disponibilizou. O seu endereço, o seu IP, seu caminho, tudo que você faz. E é isso que nós precisamos dar, proteção de dados. Essa é a grande discussão. E deve haver, viu, Sidney, uma colaboração. Aqui, esse é que é o grande ponto de discussão no meu ponto de vista. Uma colaboração internacional. É isso que eu preciso. Trabalhar conjuntamente. Nós temos a tecnologia, não vamos fugir mais. A internet nasceu livre, deve permanecer livre. Posso utilizá-la com a liberdade, livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, tudo garantido na Constituição, mas eu preciso de colaboração internacional para que a gente possa efetivamente buscar autorias de atos lesivos, né? Mandar um abraço para o Dante, que está vendo o programa, o meu amigo João, da Ofertas Litoral. Crime contra o Santos e a Dias tem que ser descoberto, vamos mexer nessa caixa preta, parabéns para a Justiça Espanhola. O Heraldo dos Santos, o Caculé, presidente do Coneb, também está vendo o programa, Brito Júnior, o André de São Vicente, parabéns à TV Com, que sempre fala de São Vicente, né? E temos que encerrar o programa, lembrando que metade do mundo estará online, segundo a ONU, neste final do ano, né? Com a baixa dos custos da internet, metade da população mundial estará conectada, Sidney. Nós também. Ainda mais com essas orientações técnicas do Chiarella, vou ficar mais seguro agora mexendo na internet, hein, Chiarella? Mexe como não é para ficar tão, não. O conselho é colocar o menos possível lá. Heraldo, daqui a pouco lá no Boqueirão Express Grills, todos nós juntos para a gente degustar daquela amplitude de sabores lá do Boqueirão Express Grills. O Sidney também trouxe bombons para as secretárias da TV Com. Sempre traz bombons. Vou dar um pro Chiarella agora aqui, muito obrigado. Dá um Sidney. Trouxe um saco de bombom, rasgou o saco aqui, ó. Vamos sortear os bombons aqui da TV Com. Foi tu que aprontou isso? Olha lá, bombons aqui da TV Com. Devolve para ela, para o pessoal que merece doce, porque são todas doces lá do outro lado da tela. Ele veio com maracujá hoje, veio com bombom aqui. Pô, eu ganhei tudo então hoje. Hoje eu tô bem. Doce tá minha calma, né? Tá certo. O Sidney vai comer bastante chocolate. E mexe com a serotonina, hein? Bom, vamos encerrando o programa. A mãe dá todos os desejos, até os mais íntimos e secretos. Bom, vamos encerrando o programa. Boa tarde para você, boa noite para você que está vendo a reprise, boa madrugada. Um bom dia que você merece. E continue com a nossa grande programação na TV Com. Muito obrigado.